Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao quinto domingo da Páscoa. Eu quero refletir com você essa liturgia, a liturgia diária, esse grande presente do Concílio Vaticano II. Foi no dia 1º de outubro de 1962 que ele se firmou em nossa igreja e nos deu a liturgia para lermos todos os dias uma palavra, um direcionamento. Peça sua oração aqui embaixo. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peça a Ele uma graça. Que graça pedimos para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje a leitura que nos motiva a rezar é Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo de 1 a 7. Naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 32, 33. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos ficai bem glorificados. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, da lira e de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. A segunda leitura já 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 4 a 9. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo. A vós, portanto, tende fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?
Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-me o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados, nos conduza um dia à vida eterna. Meu irmão, minha irmã, nós estamos no quinto domingo da Páscoa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para o nosso dia. Por isso chamamos que ela é viva. Jesus fala hoje no Evangelho de João 14, não perturbe o vosso coração. Esse domingo, Jesus nos faz um convite para mim e para você. Tenha mais fé. Esse Evangelho, ele é retirado da Quinta-feira Santa, antes da traição de Judas e da negação de Pedro. É um contexto que somos chamados a nos abrir para esse chamado de vida. Nós estamos hoje numa Quinta-feira Santa. Amanhã, Jesus vai saber que numa Sexta-feira Santa ele vai sofrer, vai ser crucificado e vai morrer. Quem já perdeu alguém sabe como é, como dói recordar as últimas palavras daquelas pessoas que nós amamos. Jesus disse para nós também essas palavras de conforto, porque celebrar a Páscoa de Jesus, ou celebrar a Páscoa de alguém que nós amamos, é dizer que aquela pessoa retornou ao Pai. Aquela fonte de vida em plenitude nessa terra tem acesso agora à cruz do Senhor, que sinaliza a chegada no céu, a chegada que é indispensável para nós que caminhamos nesse itinerário pascal. E tudo, meu irmão, minha irmã, na Santa Ceia tem centralidade a luz da ressurreição em Jesus Cristo, em mim e em você. É a palavra de Deus que nos fala. Não se perturbe. Tenha fé em Deus. Tenha fé em mim também, diz Jesus. Jesus sabia que aquela seria a sua última noite. E ele prepara os apóstolos e a mim e a você que ao longo da nossa vida perdemos ou vamos perder pessoas que vão voltar para Deus. Quantas pessoas ela nos vê? O que é que nós revelamos para ela quando nós estamos muito saudosos? Como é que eu estou na minha casa, no meu dia a dia? Estou paciente? No meu trabalho, eu aceito as coisas? Como é que você vive sua vida? Olhe, viva um dia de cada vez, porque amanhã é de Deus. O ontem é de Deus, o seu, meu irmão, minha irmã, é só hoje. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, nós temos a escolha de 7 homens repletos do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Para que, diácono? Para servir as mesas, as viúvas
de origem grega. Olha só. Era Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármena, Nicolau. Eles foram escolhidos. Para que, diácono? Serviço importante? Não, meu irmão. Serviço simples. Muito simples. Servir a mesa daqueles que estavam com fome. Para que os apóstolos pudessem permanecer em oração. É o que diz hoje o Salmo 32 para mim e para você. Senhor, venha sobre nós a vossa graça, da mesma forma que em vós, eu e você, nós esperamos. E a primeira carta de Pedro, hoje no capítulo 2, aqui eu vejo o chamado de um servo, o meu chamado e o seu chamado, que nós somos raça escolhida, sacerdócio real. No nosso batismo, nós vamos estar com Jesus e formaremos essa santidade espiritual. Somos uma raça escolhida, uma nação santa, um povo que Deus conquistou. Deus, Jesus, nos comprou na sua cruz. Para quê, diácono? Para eu proclamar, testemunhar, evangelizar e fazer a experiência com o ressuscitado. Hoje, João 14, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele pede aos discípulos: vai acontecer muita coisa, vocês vão sofrer, mas não se perturbe, vai passar. Olha só, nós temos na nossa frente um barco que vai balançar em alto mar. E às vezes eu estou pensando que esse barco vai afundar. Mas não se perturbe, Jesus está no seu barco. É necessário que você passe por essa tribulação. Lá na frente vai vir a bonança. Contemple Deus, contemple o céu nessa terra. Jesus sabia tudo o que ele ia passar. Então ele coloca no meu coração e no seu coração que nós temos que colocar a nossa fé no Senhor Jesus. Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. É por isso que a igreja hoje nos apresenta aquele que tem uma casa. Deus tem uma casa. Em grego, oikia, pode ser traduzido na nossa língua por lar, por casa, lugar de convivência. E não apenas por uma construção. Deus tem uma casa para mim e para você. A morada compreende também o abrigo desejado pelos peregrinos ao longo do percurso. Todos nós, ao longo do percurso, precisamos ter um lugar para repouso. Jesus diz aos discípulos: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Vamos para o céu. Muitos sofrem tanto, outros têm uma vida confortável. Muitos passam fome, outros estão já destinados ao céu. No céu existe uma morada para mim e para você. Está lembrado lá do bom ladrão? Jesus falou assim para ele: hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. E ele fala: quando eu tiver preparado um lugar, voltarei e levarei você comigo. Ô diácono, e quando é que Jesus prepara um lugar para a gente? Quando eu rezo o Evangelho, quando eu escuto a palavra, quando eu vou à missa, quando eu rezo o texto, quando eu faço caridade. É nesse momento que ele vem e está preparando um lugar para mim e para você. Todos os dias Jesus volta pela Eucaristia, pelos sacramentos. Diga assim: eu creio. Tem problema? Problema não. Tem dívida? Problema não. Tem tempestade? Mas eu decidi acreditar em Jesus Cristo. Então assim, pare de fazer força contra Deus e amadureça na sua vida cristã e na sua vida espiritual também. Olha só, da mesma forma que eu me preparo nessa terra
para ter família, conseguir emprego, conseguir casa, ter uma vida sólida. Na terra é muito fácil. E como é que eu faço para viver no céu? Para viver no céu eu tenho que fazer o que é necessário, que diz Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é que está na nossa frente. E para onde eu vou, Ele sabe o caminho. E diz que eu sei o caminho que Ele vai também. Aí os apóstolos dizem, ô Senhor, nós não sabemos para onde vai, qual é o caminho. Nós católicos éramos chamados a igreja do caminho. Mas em Cristo, na encarnação de Jesus, acabou-se a busca. Nós agora não precisamos mais inventar nada, nem procurar mais nada. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. E Jesus pede a mim e a você, nesse dia de hoje, que possamos escutar a catequese. Nós somos as obras de Deus. Ele age através do que eu e você nos propomos ser. Então viva o caminho de Cristo. Não que Deus queira dor para você. Deus não quer dor para você. Deus não quer sofrimento. Não. No mundo dos homens, cada um sofre as durezas da vida. Mas não é vontade de Deus. São Francisco de Assis diz assim: olha, você pode ser o único evangelho vivo que alguém possa ler. E nessa escuta diária de Deus, até o fim, cada um de nós precisa ter mais paciência, mais serenidade para alcançar nossa meta espiritual. Então peçamos a Deus, nesse quinto domingo da Páscoa, a graça de Jesus nos curar de toda perturbação, de toda incredulidade, que tenhamos fé em Deus e também em Jesus, nosso Senhor. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.